Taxa Selic. Esse com certeza é um dos termos mais recorrentes para quem já investe ou está começando a investir. E não é à toa. A Selic é tão importante na economia e no funcionamento do mercado financeiro que ter o mínimo de compreensão sobre ela é sem dúvidas um pré-requisito para você ter uma jornada financeira de sucesso. E você aí, sabe mesmo como a Selic influencia no seu precioso dinheiro? Não? Então fica comigo que eu te conto. Roda a vinheta, editor! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Ken Murakami e toda semana eu estou trazendo vídeos novos para te ajudar a investir melhor e garantir uma aposentadoria mais tranquila, sem ter que depender do governo. Então, se esse conteúdo te interessar, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. E lógico, né? Se você gostar desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de like. Isso ajuda demais o canal. Então, sem mais delongas, e vamos para o que interessa. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, certo? Primeiramente, o que raios é taxa Selic? A taxa Selic, pessoal, representa os juros básicos da economia brasileira. Ela serve como uma referência para todas as outras taxas de juros praticadas no país, incluindo os juros cobrados pelos bancos quando eles concedem empréstimo e os juros que nós, investidores, recebemos ao realizar uma aplicação financeira. Então a ideia é muito simples. Se a Selic sobe, todas as outras taxas do país também sobem. Se a Selic cai, todas as taxas também caem. Para simplificar a coisa, pensa que a Selic é igual a um maestro numa orquestra. O papel do maestro é conduzir um grupo de músicos, certo? É basicamente isso que a Selic faz. Ela é quem define o rumo que as demais taxas do mercado devem seguir. E a taxa Selic é definida pelo Comitê de Política Econômica, o famoso Copom, que basicamente é um órgão do Banco Central, formado por um bando de engravatados. A cada 45 dias, esses caras se reúnem para decidir a taxa Selic que vai vigorar no próximo 1 mês e meio. Mas afinal, para que serve a Selic e como ela influencia no nosso dia a dia? Como falei há pouco, quando a Selic sobe, a tendência é que empréstimos e financiamentos fiquem mais caros. Ou seja, os bancos e as instituições financeiras passam a cobrar mais caro para te emprestar dinheiro ou para financiar a aquisição de algum bem, seja um carro ou um apartamento. E isso não se aplica somente a nós, pessoas físicas. Me refiro também às empresas. As empresas também se utilizam de linhas de crédito e empréstimos bancários para financiar suas atividades, seja financiamento de capital de giro ou de repente para financiar a expansão de uma fábrica, por exemplo. Então, com a taxa Selic subindo, tudo isso fica mais caro. E isso desestimula o consumo e inibe os gastos dos indivíduos e das empresas. O efeito disso é a queda dos preços em geral, pois de acordo com a lei da oferta e da procura, se a procura por algum bem ou serviço se torna menor que a sua oferta, então seu preço cai. Então o resultado disso tudo é a queda da inflação. E agora falando da situação inversa, se a taxa Selic cai, tudo aquilo que eu te falei agora, empréstimos, financiamentos, tudo isso fica mais barato. Dessa forma, as pessoas se sentem estimuladas a consumir mais e a gastar mais. E novamente, de acordo com a lei da oferta e da procura, quando a procura por algum produto ou serviço se torna maior que a sua oferta, então o seu preço sobe. E isso se traduz numa inflação mais alta. Então, basicamente, a taxa Selic é uma ferramenta que o Banco Central utiliza para controlar a inflação do nosso país. Ao subir a taxa Selic, o Banco Central está tentando frear a subida dos preços. E ao reduzir a taxa Selic, o Banco Central está tentando estimular a economia, principalmente em momentos de crise e desaquecimento econômico. Uma outra coisa que é interessante vocês saberem é que, na verdade, existem dois tipos de taxa Selic. É? Sabia não? Pois é, pessoal. Na realidade, existe o que chamamos de taxa Selic meta e taxa Selic over. A taxa que o Copom define a cada 45 dias, na verdade, é a taxa Selic meta. Toda vez que você ouve nos noticiários que a taxa Selic subiu ou caiu, é dessa taxa que eles estão falando. E como o próprio nome diz, ela é nada mais do que uma meta, um alvo a ser atingido. Por outro lado, a taxa que efetivamente é praticada pelas instituições financeiras é a taxa Selic over.
Esse é o valor que o mercado consegue encontrar, de acordo com as suas transações diárias. Calma, o Japa vai te explicar melhor. Todos os dias, pessoal, centenas e milhares de bancos ficam emprestando dinheiro entre si, para evitar que os seus caixas fiquem com saldo negativo. Afinal, um banco sem dinheiro não consegue mais emprestar dinheiro para os outros, não é verdade? Além disso, os bancos sempre precisam manter uma certa reserva. Isso é uma exigência do Banco Central como forma de garantir a solidez do mercado financeiro como um todo. Então, se um determinado banco ao longo do seu dia emprestou muito mais do que recebeu de depósitos, ele acaba ficando com caixa desfalcado. E nessa situação, o que ele faz é tomar empréstimo com algum outro banco que encerrou o dia com caixa mais gordinho. E nessas operações de banco para banco, o banco que está tomando emprestado, ele oferece para o banco emprestador títulos públicos como forma de garantia. Assim, se eventualmente acontecer algum calote, o banco emprestador não perde nada, pois alguma hora vai chegar o vencimento desses títulos e aí ele embolsa esse dinheiro das próprias mãos do governo. E quando falo títulos públicos, me refiro ao Tesouro Direto mesmo. Sim, os bancos também investem nele. E por que eu estou contando tudo isso? Obviamente, pessoal, ninguém empresta dinheiro de graça. Sim, os bancos também cobram juros entre eles. E a média das taxas de juros cobradas em todas essas operações que falei é a taxa Selic Over. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Inclusive, a taxa Selic tem esse nome porque todas essas operações são registradas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Enfim, a taxa Selic Meta e a taxa Selic Over sempre se mantiveram bem próximas, mas a taxa Over costuma ser ligeiramente inferior, coisa de 0,10% mais ou menos. Mas o importante é você saber que a taxa que remunera os seus investimentos de renda fixa é a taxa Selic Over. Sempre que você estiver olhando para alguma aplicação financeira que tem rentabilidade atrelada à taxa Selic, a taxa que efetivamente está sendo utilizada é a taxa Over. O próprio Tesouro Selic, ele é um exemplo de investimento de renda fixa que nos remunera com valores atrelados à taxa Over. Agora toda vez que o seu amiguinho mala chegar todo pimpolho para cima de você falando sobre taxa Selic, que não sei o quê, aí você já pergunta para ele: mas você tá falando da taxa meta ou taxa over? Tenho certeza que ele vai ficar com aquela cara de... Hã? Muito bem! Então agora você já sabe o que é taxa Selic, sabe quem define ela, sabe para que ela serve e sabe até a diferença entre taxa Selic Meta e taxa Selic Over. Mas eu sei que o que você está se coçando para saber é onde investir quando a taxa Selic está alta ou baixa. É ou não é? Então vamos lá. No caso da renda fixa, e aí eu estou falando de Tesouro Direto, CDB, LCI, LC, LCA, um monte de letrinha. Todos esses títulos tendem a ser mais atraentes em momentos de taxa Selic mais alta, pois a rentabilidade desses títulos, normalmente, a grande maioria, é atrelada à taxa Selic, ou ao CDI, que basicamente é um outro indexador que é muito próximo à taxa Selic. E da mesma forma, quando a Selic cai, a rentabilidade desses investimentos também cai. Usando novamente o Tesouro Selic como exemplo, lá em 2016, quando a taxa Selic estava em 14,25%, essa era a rentabilidade que o Tesouro Selic estava nos pagando. Bons tempos, hein? Mas vocês certamente se lembram que na época a gente estava no meio de uma baita crise política e econômica, do qual não nos recuperamos até hoje, diga-se de passagem. E como forma de reaquecer a economia, o Banco Central desde então veio gradativamente reduzindo a taxa Selic, até chegar aos atuais 2%. E é mais ou menos isso que o Tesouro Selic está pagando atualmente. Mas tomem cuidado com uma coisa muito importante. Selic alta não necessariamente é sinônimo de rentabilidade alta. Vocês precisam sempre olhar para a inflação. Se os juros estiverem altos, mas a inflação também, então seu ganho real, ou seja, o seu retorno obtido em uma aplicação descontando a inflação, vai ser pequenininho. Como falei, alguns anos atrás a taxa Selic estava em 14,25%. Parece muito, mas a inflação em 2015, por exemplo, foi de quase 11%. Então os investimentos que pagaram a Selic
entregaram um ganho real de menos de 4%. E se hipoteticamente a taxa Selic estiver, sei lá, em 6% e a inflação naquele ano for de 1%, então seu ganho real terá sido de 5%. Então fiquem de olho nisso, sempre olhem para a inflação também. E agora, quando a taxa Selic está baixa, quem fica mais atrativa é a renda variável. Sim, estou falando de ações, fundos imobiliários, essas coisas aí. E isso ocorre por algumas razões. Primeiro, como eu te falei, uma Selic mais baixa costuma impulsionar o consumo. Se as pessoas consomem mais, então as empresas vendem mais. Com maiores vendas, os resultados dessas empresas melhoram. E com resultados melhores, as ações dessas empresas tendem a se valorizar mais. E a distribuição de dividendos também tende a ficar mais generosa. Ao mesmo tempo que estimula o consumo, uma Selic mais baixa também reduz o custo de crédito para as empresas. E isso facilita investimentos, por exemplo, na expansão de instalações ou algum outro projeto que permita o crescimento das operações. E, novamente, empresas que crescem tendem a apresentar resultados melhores, e isso reflete no preço das ações. E por outro lado, quando a Selic sobe, tudo isso que eu falei vai por água abaixo. A atividade econômica em geral acaba esfriando e os resultados das empresas também. Pessoal, só lembrando que tudo isso que eu estou falando é para desconsiderar a reserva de emergência. Pelo amor de Deus! Se você ainda não assistiu meu vídeo sobre reserva de emergência, já aproveita e clica nesse card que está aparecendo aqui ou aqui, ainda não sei direito. Que burro, dá 0 para ele. Lá eu falo que o que você precisa considerar ao aplicar a sua reserva é a liquidez e a segurança, e não a rentabilidade, independentemente de Selic alta ou baixa. Assiste lá. Então, resumindo, em tempos de Selic elevada, os investimentos de renda fixa tendem a ser mais atraentes, enquanto em épocas de Selic baixa, a renda variável tende a oferecer oportunidades melhores. E acho que é isso, né, pessoal? Acho que deu para cobrir bem esse assunto sobre taxa Selic. Tem alguns conceitos mais técnicos que mencionei nesse vídeo, mas eu tentei passar isso da forma mais simples e didática possível. Mas se mesmo assim você ficou com alguma dúvida, então deixa aí nos comentários. Pode ter certeza que eu vou te responder da melhor maneira que eu puder. E aqui na descrição desse vídeo tem também os meus outros contatos. Fiquem à vontade para utilizar esses outros canais também. Então é isso aí, pessoal! Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like maroto e de compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e familiares. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!